Jeremias capítulo 10. Mais uma vez eu quero repetir, tem um tema que Deus me deu, que é conhecer a Deus, a chave da vida. Jeremias 10, o contraste entre o Senhor e os ídolos. Na verdade, enquanto você procura aí, são vários textos que Deus me deu, mas com a mesma temática, né? Ele tem esse texto, tem um texto de Atos dos Apóstolos que a gente vai ler também, tem um texto de Gálatas que eu não vou ler, para ganhar tempo, que é Gálatas 3. Porém, todos eles convergiam para o mesmo assunto, para o mesmo tema, para uma coisa que é de fundamental importância para nós. Que a todo tempo nós temos que estar nos reciclando, nos revendo, nos analisando. A Bíblia tem essa capacidade de te ler. A Bíblia é um livro que ele é como se fosse um espelho da sua alma, que quando você lê, você parece que está se lendo. Ele revela coisas do nosso espírito, do nosso íntimo, da nossa intimidade, nos confronta para que sejamos pessoas melhores a cada dia, e essa é a beleza do Evangelho. De nós sermos melhores a cada dia nós somos um pouquinho melhor do que nós éramos ontem, com mesmo os tropeços, mesmo com os tropeços, com as falhas, Deus, na sua vontade permissiva, até permite isso, né, para que a gente continue caminhando e aprendendo com tudo isso. E esse texto diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel, ou poderia dizer, ó casa El Shaddai. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra de mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. E não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traze-se a prata batida de Tarsis, o ouro de Ufaz, os ídolos são obra de artífice e mãos de ourives, azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribomar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todos ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel, a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aqui nós vemos, queridos, o Senhor fazendo uma exortação ao povo de Israel, que mais uma vez se enveredou por caminhos de idolatria, por mais uma vez se perdeu, adorando a outros deuses, servindo a deuses de pau, de pedra e de madeira,
Me perdoe antes que eu continue. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que está aqui? Uma senhora aqui? Mais alguém? Mais uma mãozinha ali atrás? Ali no fundo, aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? É um prazer tê-los aqui conosco. Queria que a igreja desse uma salva de palmas a vocês, porque vocês merecem. Então, como eu estava dizendo aqui, Deus ele está aqui confrontando o seu povo. Porque naquela época era muito comum o povo de Israel, que é o povo de Deus, que é o povo que tem um único Deus como nós, um único Senhor, um único Salvador, um único Libertador, um único Provedor, um único que te traz a paz, um único El Shaddai. Tudo isso que eu falei são atributos de Deus, a paz, a prosperidade, a cura, a presença dEle, são atributos mais de um único Deus, de um mesmo Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é até difícil de entender a Trindade, porque fala que os três são um, né? Eles são os três em um, é uma coisa só, mas Ele é um único Deus. E aqui nessa época o que acontecia? O povo se contaminava, porque em se relacionar com os outros povos vizinhos, eles acabavam por se contaminar, porque ali existiam deuses pagãos. Ou seja, existia um Deus para a fertilidade, existia um Deus para a provisão, existia um Deus aqui, cada um requeria um tipo de sacrifício, um tipo de adoração, e isso era totalmente horrível aos olhos de Deus, a ponto de Deus permitir que esse mesmo povo oprimisse o seu povo. Aqui ele está sob uma opressão babilônica, sofrendo ataques, e diz aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós, ó casa de Israel, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles ficavam todos atemorizados com os sinais dos céus. Nós não temos que temer a nada. Está seca em São Paulo. Está por causa do pecado. Mas, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai fazer chover. Eu não sei se vai chover em São Paulo, mas uma coisa eu te garanto: na minha casa, na minha igreja, vai chover. Não vai faltar chuva no meu território, não vai faltar chuva na minha casa, e você é meu irmão, você está embaixo dessa casa também. Porque eu não estou falando da casa dos Bauer, eu estou falando da casa El Shaddai. E você é meu irmão. Paz do Senhor, irmão. Amém? Estamos juntos nesse mesmo barco. Então, os gentios são assim. Se é seca, se chove, ai que calor, ai que frio, ai que chuva, ai que enchente. É um sinal, é um sinal. Que sinal? O sinal é que já tem um sinal na tua testa, que é o sangue do Cordeiro, meu irmão. O sinal que está sobre a tua vida foi que Ele te escolheu, te separou, para que você tenha uma vida junto com Ele. Esse é o sinal, essa é a marca que está no teu coração. Não importa o que vai acontecer amanhã, não importa as circunstâncias. Eu tenho a marca da vitória, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Eu tenho essa marca. E aqui quem está falando é um profeta de Deus. Não é o Davi Sácia que teve semana passada lá. Eu tenho a marca da promessa. Eu acho que eu cantava melhor que ele. Perdoa, Senhor, minha soberba. Então, mas o que tem a ver isso conosco hoje, pastor Fred? Tudo. E muito nós falamos aqui de relacionamento. E muito nós falamos aqui de ter intimidade com Deus. A todo tempo nós pregamos isso. A todo instante, que é a marca forte, realmente nossa, de ter uma vida de relacionamento, de viver com Deus, de ter intimidade, de não ser religioso, de não ter uma religião, de não estar preocupado em ter uma religião. Eu não estou preocupado se você é espírita, católico, evangélico, se é evangélico tradicional, se é evangélico pentecostal, se é neopentecostal, se é... A nossa preocupação é realmente se nós estamos desenvolvendo um conhecimento de Deus. Se nós estamos desenvolvendo uma intimidade com Deus. Essa é a nossa preocupação quanto a líderes e pastores que somos aqui. Essa é a diretriz da nossa vida. Porém, essa advertência também é cabível aos dias de hoje. Porque talvez você não esteja mais adorando a ídolos de pau e de pedra. Não. E eu não quero fazer nenhum ataque aqui a católico, nada disso. Porque tem muito crente que está na igreja, mas é muito mais idólatra do que muito católico que está aí nas igrejas católicas. É essa advertência que eu quero que você leve em conta. É esse entendimento, porque você já tem a revelação da luz da palavra de Deus.
A Bíblia diz que as coisas que o homem busca com grande cobiça, depois de haver conquistado, existe um perigo muito grande, que aquilo que você quer, e é lícito você querer, nós ensinamos isso a todo tempo, a ministrar a tua vontade, o teu querer, ao que você vá, de toda a sua força, todo o seu entendimento. Porém, tem algumas coisas que se tornam verdadeiros objetos de idolatria na nossa vida, quando nós ficamos obcecados por querer alguma coisa. Eu quero dizer, isso não constitui glória e felicidade. Lembra que o tema é conhecer a Deus é a chave da vida, é a chave da felicidade. E nós temos que ter um equilíbrio disso para também não sermos negligentes, nem sermos omissos, nem nessos de fazermos as coisas de qualquer jeito, não é isso. Mas às vezes nós nos colocamos de uma maneira tal para determinados assuntos e chegamos na igreja, como disse o pastor Roberto muito bem aqui, quebradinho da Silva e Souza, né? A grande maioria, e aí você vê, não, eu quero meu casamento, eu quero meu casamento, eu quero minhas finanças, eu quero minhas finanças, eu quero minhas finanças, eu quero isso, eu quero aquilo, mas aquilo se tornam verdadeiros objetos de idolatria. Quando o evangelho é muito maior, quando a proposta de Deus para nós é muito maior do que simplesmente resolver as nossas vidas. Ele vai resolver, mas da forma dele, do jeito dele, dos princípios dele, com a mudança dele. Quando eu cheguei na igreja, eu queria ter a restauração da minha vida emocional, no meu casamento. Eu queria que a minha empresa saísse do vermelho e se tornasse uma maior confecção do mundo. Fosse super do mundo, exagero de linguagem, mas queria que fosse próspera, né? Então a gente chega com esses cheios de sonhos, mas não foi. Houve uma mudança de planos, aquela empresa saiu, fechou, eu fui para outro lugar, comecei a trabalhar, até vim trabalhar no ministério, foi uma jornada de anos. Da minha conversão até eu me tornar um pastor, foram 10, 12 anos, até eu me tornar um pastor de tempo integral, mais uns 4, 5 anos. Ou seja, quase 15 anos de jornada para mim mudar minha vida. E todos são assim. Eu me lembro do Tiago, há uns cultos atrás, quando ele chegou aqui, todo sem esperança. Falou, puxa, eu não sabia, tinha medo de tudo. E ele, como um fiel oriental, chegou ao seu líder, Mestre Abudi, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Gafanhoto. Siga o teu líder e vai ser uma bênção. Não é que o japonês é uma bênção? Os nossos japoneses são melhores do que os outros. Um líder de adoração, um menino santo, bonito, casado com a família. E todos nós chegamos assim. Só que, às vezes no processo, em todo o tempo, como disse também o pastor Roberto aqui confirmando, mesmo sendo pastores, mesmo sendo homens de Deus, a gente tem um cuidado, porque às vezes no afã, talvez de fazer o seu ministério, talvez de fazer ainda a sua casa prosperar, o seu ministério, a sua célula, a sua geração, a gente se torna quase que idólatras do nosso próprio ventre. Idólatras da nossa própria sabedoria. Idólatras da nossa riqueza. Porque queremos ser e subir nesse altar, e é lícito, e declarar, o Senhor me prosperou. Eu não tinha nada, cheguei nessa igreja quebrado, com o nome sujo, um carro velho, um celular que não funcionava. Hoje eu tenho 5 celulares, um iPhone 12 que nem saiu. Eu tenho 3 casas, tenho 5 isso, e não sou da Universal, que eu quero dizer, eu sou da El Shaddai. É muito lindo isso, mas será que às vezes não tem exagero nisso? Será que às vezes para mim fazer isso eu não estou passando por cima de pessoas? Será que às vezes por fazer isso daí eu não estou quebrando princípios? Mesmo sendo um cristão, mesmo sendo nascido de novo, mesmo sendo batizado nas águas, mesmo sendo batizado no Espírito, mesmo sendo já um líder. É uma reflexão. Todas as vezes que eu lembro do povo de Israel, eu lembro, poxa vida, mas eles tiveram sinais, prodígios, que é mais sinal que o povo de Israel. O mar se abriu, você imagina isso? Viver as 10 pragas do Egito. Viver os milagres de Deus no meio do deserto. Tanto sinal, tanto prodígio, tanto maravilha, mas no meio da jornada está aqui de novo. Em outro ciclo decadente.
em outro ciclo espiritualmente fraco, em outro ciclo de idolatria. Não bastou o bezerro de ouro. Não bastou. E porque não é o fato de saber, é o fato de viver. Porque saber não é viver. Essa que é a questão. E hoje Deus vai nos ensinar a não confiar nos ídolos desse mundo. Quais são os ídolos de hoje? Como podemos vencê-los? Primeiro ídolo, eu ia falar por último, mas vou falar primeiro. É confiar nas riquezas. As riquezas é complicado no dia de hoje. As riquezas são... E não que sejam pecados, porque até semana passada, ou retrasada, eu ministrando sobre riqueza. E eu quero dizer uma coisa para você, riqueza, miséria, a fundamentação disso é totalmente espiritual. É mais espiritual do que você possa imaginar. Porque eu posso dizer que tem muito rico miserável e muito pobre milionário. É verdade. Eu conheci alguns ricos miseráveis que brigavam por o recheio de um pastel. Eu conheci, não foi história que eu ouvi falar, eu conheci. E conheci muito pessoa humilde, com muita dignidade, com muita nobreza, que muito rico não tem. Porque é espiritual. Eu quero dizer uma coisa, motivos certos são mais importantes do que decisões certas. Os motivos certos, eles são muito mais importantes do que tomar decisões certas. Porque debaixo de uma motivação errada, você pode até decidir certo, mas você está indo para um motivo que é errado e o fim daquilo é perigoso. Principalmente na área financeira. Onde existe uma fama muito grande, existe um peso muito grande, porque o dinheiro ele traz uma condição muito boa de vida, resolve muito problema, é verdade. Dinheiro resolve muito problema você ficar com o nome sujo, você ficar devendo, aluguel atrasado, você chega com dinheiro, resolveu tudo, acabou. O carro está empipinado, o carro está todo lá, está parecendo óleo, o carro da unção, por onde passa deixa uma poça de óleo. Cheio da unção o carro, onde ele para, óleo. É duro ter carro velho, né, irmão? Quem já teve carro velho aqui? Jesus amado. Eu tinha um Fiat Europa que eu achava o máximo. A álcool. Na implantação dos carros a álcool no Brasil. Eu fui para Maresias que eu quase fiquei lá e nunca voltei, irmãos. A sorte que naquela época eu acampava, eu não sabia, eu era muito louco, mas eu acampava e o campo era evangélico. Você acredita nisso? Tinha uma senhora lá, perto, quem conhece, mas perto do rio, lá na outra extremidade, indo para Paúba. Ia nos cultos, fui no culto, ela vinha no culto, ela era boazinha. Dona Diva. E eu e meus amigos, a gente ia no culto bêbado. Comprava um garrafão de São Roque daquilo ali, tomava metade, ainda fumava umas bombas e ia no culto. Mal sabia eu que Deus já estava trabalhando ali na minha vida. E eu acho que a oração daquela senhora, ela fez aquele Fiat não ficar lá. E nem eu ficar lá, porque hoje eu estou aqui. Então, e aí... O que eu estava falando mesmo? O Fiat, meu Deus do céu. Deixa eu esquecer dele, que hoje eu estou bonito. Deus me deu fé, Deus me deu uma santa fé. Você vê como que são as coisas, pastor Roy? Tem que ser grato, porque a próxima palavra aqui é gratidão. Ainda falando no quesito finanças, o segredo de você saber estar na motivação correta, de você estar no propósito correto, de você estar vivendo o tempo correto, é você ter a motivação correta e ser grato. Ser grato por tudo aquilo que Deus te deu. Ser grato por tudo aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida. Ser grato por tudo aquilo que você tem feito. E isso que o pastor Roberto falou é uma verdade. Eu não posso me esquecer, eu não me esqueço de ninguém de que me ajudou. E que me ajuda. Não é passado, isso é presente na minha vida. Que me ajuda. Nunca vou me esquecer de você, pastor Alquimim. Nunca. Quando Davi nasceu,
E a médica não podia cobrir o plano de saúde porque ela ficou rica e não atendia mais meu plano. E você, essa mulher maravilhosa aí, puxaram uma lista para pagar o parto do meu filho. Na mesma médica que fez os meus 5 filhos. Todos nasceram na mesma médica. Eu não vou me esquecer. Como é que eu posso? Cadê o Roberto Borges? Está aí? Ele foi o primeiro da lista. Você sabe puxador de lista? Vou puxar lá para cima, Fredinho. Sabe quando você faz essas listas? Né? E nessa lista babilônica de Natal. Nessas coisas de Natal. Que agora eu vou te dizer uma coisa. Né? A riqueza, temos que entender isso também. É isso que eu queria falar. Temos que ser gratos porque essa época... Desculpa. Eu vou talvez até comemorar o Natal na casa de um tio meu que me chamou. Vou lá, vou orar, botar o óleo no peru, depois eu como, faço alguma coisa lá. O bacalhau que eu gosto tanto, eu nem sei, mas capaz eu amo eles, amo minha família, ué. Então lá, não vou dar uma de, não, eu não vou ir porque você está no meio de uma Babilônia. Esse peru está contaminado. O peru vai manifestar no meio da ceia. Vai levantar. Não é nada disso. Mas eu quero entender uma coisa. Festa de aniversário, quem ganha presente? A gente. Aliás, tem muita gente devendo presente para mim. Foi dia 31 de outubro, eu estou aceitando. Eu estendi 60 dias até 31 de dezembro, estou aceitando. 41, estou emagrecendo, 42, camisa 3, 4. Mas quem merece ganhar presente é Jesus, não é verdade? Se é aniversário, se ele nasceu. Que já não nasceu dia 25, você sabe muito bem disso. Quem não sabe, vai para a escola de livros. Quem deveria ganhar presente é Jesus. Não, é uma opressão. Quando eu fui liberto disso, foi maravilhoso. Tinha que, você querendo guardar dinheiro, quer viajar, quer isso, quer aquilo outro, tem que comprar presente para todo mundo. E eu tenho um trauma em Natal. Eu tenho 2 traumas de Natal. Um que eu tinha um gatinho, e um gatinho que eu tinha morreu na noite de Natal. Ele estava debaixo de um carro, tinha hábito de ficar na sombra. Aí o vizinho passou, e o vizinho era crente batista na época, fiquei com ódio dele. E outro trauma foi em Cabo Frio. Tem uma tia que morava lá, já falecida, a gente passou Natal lá. Aí tinha o bendito amigo secreto. Aí tinha aquela pilha de presentes embaixo da árvore babilônica, babilônica. Aí começou. Frederico, é meu pai que chama Frederico. Joana, Lúcio, Fernandinho, Luciano, Lívia, Bosco, Mitzi, Cláudia, Lúcio. Começou a repetir. Frederico, Joana, Lúcio. Eu ganhei a sandália. Eu só que... O meu tá pro final. Eu ainda tinha fé, né? O melhor vem pro final. Começou a acabar, e nada. Frederico, Joana. Quando falou meu primo, que eu tinha um ciúme dele na lado, que ele era bonito. Luciano. Aí o golpe de morte. Dick. Era o cachorro. Até o cachorro ganhou o presente do amigo secreto. Eu não ganhei nada, fiquei quietinho. Mas fiquei triste, irmãos. Só minha mãe percebeu. Só mãe. Mãe é mãe, né? Aí perguntavam um dia, o que você ganhou? Nada. Aí foram comprar uma sandalinha lá de última hora no dia seguinte. Quase que eu peguei e joguei no mato do terreno baldio. Agora não quero esse lixo. Aí o irmão vai falar desse negócio. Quando eu vi a revelação do Natal, eu falei, tô fora. Amigo secreto é demônio. Eu fui curado. Então, vai na bênção, mas vamos voltar aqui que interessa. Por que nós somos tão atacados nessa área? Porque se você não tiver o iPhone 12 ou 6, tem gente que vai ficar em depressão. Se você não comprar a roupa tal, e a mídia coloca e fala, não, esse negócio é só uma lembrancinha. Eu me lembro que uma tia uma vez deu um chaveiro, eu falei, nossa, que miséria. Porque se não tiver valor, não é verdade, queridos. Ou só na família Bauerfeld acontece isso, na sua é tudo... vocês eram espirituais, desculpa, já nasceu novo. Né? Mas a riqueza tem esse poder, né? A riqueza tem esse peso.
É legal dar bons presentes, eu adoraria, eu adoro, que nem o pastor Roberto aí. Acho que tudo quanto que é pastor já pensou em comprar um ar-condicionado. A gente ia ficar uma geleira aquilo lá, né? Se a gente ficar, eu queria dar o ar-condicionado, a cadeira, isso, aquilo, mas não é por aí. Eu já pensei, quem já não pensou que eu vou ficar bem próximo, eu cheguei a uma reunião de discipulado lá, falar, hoje para a honra e glória do Senhor, eu quero fazer uma oferta na vida dos meus irmãos e dar lá 10 mil reais para cada um dos meus irmãos. Eu já sonhei isso, sério. Mas será que isso é a vontade de Deus? Será que isso é a solução de Deus? Será que o dinheiro vai resolver? Ou é o teu coração que precisa ser trabalhado? O que será que é? Quem nunca sonhou em ser assim? Quem nunca sonhou naqueles congressos? Quero levantar aqui um homem para dar 100 mil reais. E eu chegar naquele altar, pastor René, o senhor está com pouca fé, eu vou dar 1 milhão de reais. Em dinheiro, em espécie. Davi, vem aqui com a mochila, cheia de dinheiro. Vaidade. 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 As suas obras são vaidade. Temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, a vaquinha fala muito mais de um coração disposto do que ele poder chegar lá e... Porque é louco as coisas de Deus. E a riqueza de Deus é uma loucura, não é a riqueza desse mundo. Por isso que nós somos tão atacados. Por isso que temos que estar... A única coisa que a gente tem que estar insatisfeito é com a nossa própria capacidade. Porque Deus quer te capacitar cada dia mais. E outra coisa que você tem que estar insatisfeito é com a nossa busca por Deus. Que a cada dia mais essa busca tem que ser melhor. Seja você um dia de convertido ou 20 anos de convertido. A cada dia mais nós devemos estar contentes com o que Deus tem nos dado, gratos. E com o lugar que Ele nos tem colocado. Você está aí porque é o melhor lugar da sua vida. Essa cadeira que está aí sentada, tem algo que é precioso. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. É você que eu estou falando, Zé Nami? É de vocês todos que eu estou falando. Você está no lugar certo, meu irmão. Isso é a maior riqueza. Isso não tem ouro, não tem prata. No final a gente volta a falar mais um pouco aqui que tem ceia. Eu tinha me esquecido. Duro, não vê de perto. Hã? Tá bom, até 3 da tarde dá tempo. Outro ídolo desse mundo, que nós muitas vezes somos levados, é a sabedoria. A sabedoria é algo que é tremendo, mas a Bíblia fala que ela pode se transformar em loucura. Paulo nos ensina isso. Que a sabedoria, que nós queremos ser sábios, nós nos tornamos loucos. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui. Vamos passear pela Bíblia hoje, irmão. Hoje você vai ficar mais crente do que nunca. 1 Coríntios 1. (18) A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o Shaddai, que somos salvos pelo poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Glória a Deus, pode dar esse glória a Deus mais alto, meu irmão. Glória a Deus, é uma loucura. É a loucura da pregação, do que nós estamos sendo expostos agora, que nos dá a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Nós vivemos num tempo onde cada dia existe uma coisa nova, uma filosofia nova, uma inteligência nova, uma coisa nova. Eu outro dia vi num programa sobre alimentação. Foi interessante que, se não me engano, nos meados dos anos 70, existiam-se
rumores dos sábios daquela época, que o mundo não seria capaz de produzir alimento para toda a população mundial. Olha só a loucura. O mundo não seria capaz de produzir alimento para todo mundo. Já quebrando Gênesis, que Deus diz que encher a terra, multiplicar, né? E aquilo ia suprir as nossas vidas. E aí, nas faculdades dos Estados Unidos surgiram pessoas que iam naqueles altares de sabedoria babilônica das universidades, que estimulavam mulheres, jovens, bonitas, estimulavam as pessoas a não terem filhos, porque no futuro não teria condição de alimentar, porque o mundo não poderia suprir a alimentação para toda a população da Terra. Olha que loucura, gente. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a ter muito subsídio na agricultura. Milho é muito forte nos Estados Unidos, tanto que o álcool deles é à base de milho. O álcool etanol deles, que eles usam em combustível também. E o que aconteceu? Os Estados Unidos se tornou o país mais obeso do mundo, por uma superprodução de alimento. Hoje se briga por questão de transgênico, por questão de genética, mas alimento não falta. Muito menos aqui. A grande maioria está precisando perder uns quilos. Eu estou nessa, inclusive. E a pessoa falando para não... Olha só o que se falava. Esse programa eu vi na GNT, se não me engano, um desses canais, o Discovery, um desses aí. Seculares. E aí você vem aqui, você vê, olha a sabedoria. Aí cada hora eles querem introduzir um nível de sabedoria. Quando a nossa sabedoria vem do alto. Vem da loucura da pregação do Evangelho. Onde é dando que se recebe, onde é sendo grato que você fica em paz. Essa é a loucura, essa é o melhor lugar onde você pode estar. E aí Deus confronta aqui, Paulo está confrontando aqui, dizendo, onde está o sábio? Onde está? Cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria do escriba? Cadê a sabedoria do inquiridor desse mundo? Ele está falando de 3 classes aqui. O sábio é o secular, é isso que eu acabei de exemplificar. Os grandes sábios desse mundo, os grandes artistas, muitos terminam loucos, como Van Gogh. Louco. Os artistas são incompreendidos. Freud diz que Freud, ele quando era contrariado nas suas ideias, ele rompia até amizades. Extremamente, e é o pai da psicanálise. Um dos grandes sábios desse século. E aí nós pegamos Paulo de novo, em Atos dos Apóstolos. Qual é o berço de toda a cultura ocidental nossa? É Grécia. E aí Paulo está em Atenas. E ele começa a passear por Atenas e diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha isso. É como se Paulo estivesse passeando hoje em Nova York. Se a gente fosse comparar Atenas, uma cidade nos dias de hoje, seria Nova York, o berço da sociedade moderna, da inteligência, da opulência. E aí Paulo começava a pregar na sinagoga. Paulo mandava bala, que é o que nós temos que fazer. Abrir a boca e pregar o evangelho. Quem é líder de célula aqui? Abra a tua boca e profetiza, irmão. Abra a tua boca e profetiza cada quinta-feira lá, prega a palavra com fé, com vontade, ainda que você tenha tomado umas burdoadas naquele dia, vai lá e prega a palavra, é o que Paulo fez aqui. E aí alguns filósofos da época, diz assim, os filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Está aqui. Paulo estava sendo chamado de tagarela porque ele pregava. E aí Paulo ele vai diante do Areópago, que é um lugar onde era ali o Supremo Tribunal que reunia e controlava a moralidade e a religião da cidade, e Paulo chega e fala assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Dizem que em Atenas havia mais Deus do que população. É verdade, queridos. Os estudos dizem que em tudo eles se consideravam Deus. E aí Paulo observando isso, ele diz assim, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, Atos dos Apóstolos 17, 23. Ou seja, eles estavam Deus para tudo, que até para o Deus que eles não conheciam, tinha um altar. E Paulo fala, é justamente esse Deus que eu prego. É esse Deus que eu ensino para vocês, que você nem sabe quem é.
É o Jesus Cristo ressurreto, porque eles não tinham ideia do que era aquilo. Os filósofos da época. Diz aqui o Epicureu, os seguidores de Epicuro, que criou a filosofia ética que faz do prazer o ideal de vida. O maior prazer seria a paz, a ausência de dores, paixões e temores. O outro, estoicos, seguidores de Zeno, que criou a filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza, da qual a maior expressão era a razão. E por aí ia. Por isso que é o berço dos filósofos. E nós, povo ocidentais, somos totalmente influenciados, até hoje, por esse tipo de cultura. Nas faculdades. Quem viu o filme que os jovens viram na rede, Deus não está morto? É esse o título? É isso, se não me engano, é isso. Deus não está morto. É exatamente isso. É exatamente esse tipo de conflito. Que quer o quê? Tomar tua mente, meu irmão. Se liga, igreja. Acorda, igreja do avivamento. A grande luta é aqui, ó. O grande palco de batalha é na mente. O grande conflito é aqui. Você aceita ou não aceita? Você pode achar que eu estou achando é engraçado, mas você não aceita. Você pode achar muito engraçado do jeito que eu prego, mas se essa verdade está entrando do jeito que deve ser entrada, na sua mente, posteriormente no seu coração, porque a mente é um filtro. Você analisa, você pode até achar legal, mas você abrigou? Você guardou? Você realmente zela pela palavra na tua vida? Não querendo colocar peso, mas colocar sabedoria, colocar entendimento. Essa é a grande luta. É a grande luta que nós vivemos aqui nesses dias de hoje. A loucura de Deus é mais que o sábio, é mais que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que o homem. É uma loucura, por isso que ele faz assim, eu vou pegar a sabedoria desse mundo e transformar para nada. E que adianta? A Bíblia fala que o saber demais é enfado. É canseira, você quer saber, estudar, para quê? Nada contra o estudo. Se vier algum garoto aqui e falar, mãe, não precisa mais estudar, o pastor Fred falou. Você me procura no final que eu vou botar a mão na tua cabeça e impor de uma forma diferente. Uma torção a 180 graus. Não é isso. O que eu quero dizer é que nós temos que entender a sabedoria de Deus. A humildade de Deus. A mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser do meu jugo, que é leve e suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Homem que tinha toda a sabedoria. E é interessante que quando a gente analisa a história dos heróis da Bíblia, a gente pega Salomão, outro dia eu estava lendo esse texto, lembrei até do pastor Fernando, que ele gosta de discutir essas coisas. E Salomão, a rainha de Sabá, teve um encontro com ele. E a fama de Salomão era tremenda, que tudo ele tinha resposta, ele sabia de tudo. Não tinha assunto que Salomão não sabia, tanto que ele escreveu Provérbios. Ele escreveu Cantares. Ele escreveu Eclesiastes em cada momento da vida dele. E aí, a rainha de Sabá fica impressionada com tamanha sabedoria e fala, aquilo que eu ouvi dizer de você é pouco, porque você é muito mais. E ela trouxe muitos presentes, ouro, prata. E diz a palavra que Salomão deu mais para ela do que ela deu para ele. Maravilhoso, né? Tinha cavalos, tinha ouro. Porém, Salomão morreu idólatra. Salomão se contaminou por causa dessa mulher. Olha que perigo a sabedoria, queridos. Toda a riqueza dele. Porque para a gente é gostoso conquistar. Pô, eu estou orando pela minha casa própria. Posso ouvir um amém? Só Alquimia, é você mesmo, Alquimia. Você está em todas as listas da minha vida, é impressionante. Vou repetir. Eu estou orando pela minha casa própria. E é lícito, né? O pastor Fernando tomou posse. É homem de Deus, profeta, tá certo, queremos, né, pastor? Para a gente que é classe média, então. Agora um rico que já nasce com tudo, para casa própria. O rico chega lá, você vê, tem casa de gente rica que já compra um apartamento do sonho, com tudo decorado, e ainda fica de bico com a decoradora porque não era o tom que eu queria, porque não era isso. Não é verdade, já viu? Por que esse pelo em ovo? A gente está falando, meu irmão, se tiver o fogão lá, a geladeira, já está feita a festa, irmão. Bota a mesa, chama os brother, assa. Se tiver churrasqueira, então é o holocausto santo. Xeremanaias. É nós na fita. Se não tivesse os 3 cultos, eu geraria. Se fosse só esse, pastor Fernando, saia direto. Mas tem mais 2 cultos pela frente. Mas ficam assim. Por quê? Porque não preenche, meu irmão. Não preenche. E procuram coisas, procuram alternativas. Quando só Deus pode preencher, porque essa sabedoria desse mundo, ela não pode dar aquilo que é Deus.
O mundo não conheceu a sabedoria de Deus. Está aqui nesse texto que eu acabei de ler. O mundo não conhece. E às vezes a gente é totalmente tentado pelo mundo, né? Olha esse cara que inteligente. Poxa vida, essa pessoa. Nossa. Pô, eu lá naquela igreja, eu vim daquele culto todo fim de semana. A gente tem que tomar dura lá daquele meu pastor, radical xiita. Pastor Roberto Luiz, quer dizer, o meu irmão amado Roberto. A gente fica contaminado, iludido. Porque é legal saber, eu quero estudar, quero ter um sonho de falar idiomas, eu quero aprender meu inglês, que é um inglês macarrone. I want, I go, né? Para pregar lá no exterior. Eu sonho lá com o pastor Roberto de fazer encontro em Londres. Imagina a libertação no meio do encontro. A gente está lá, em vez de falar, qual é teu nome? Está lá, ele fala, what's your name? That's a shoe! Que o demônio vai falar inglês também, né? That's a shoe! Get out in name of Jesus! Temos que valorizar, tem que ser melhor, se capacitar cada dia. A pregação tem esse poder. A unção de Deus tem esse poder para te fazer um homem melhor. Cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais ungido, mas sempre, querido, humilde, grato, sabendo de onde você veio. Não desprezeis os humildes começos. Seja-me fiel no pouco. É um perigo quando a gente começa a subir demais no altar. É um perigo quando a gente começa a crescer demais. É um perigo quando a gente começa a prosperar demais. Ou até de menos, tem gente que se engasga com pouca coisa. Verdade, infelizmente. Então a gente tem que saber se permanecer, não deixar. Isso são objetos, é o mesmo, querido, muitas vezes o santo de pau, de pedra, de mármore já caiu, mas às vezes a motivação continua. A raiz, por isso que Deus está trazendo essa palavra, numa época onde a gente sente essa pressão no ar. Como Paulo diz, os príncipes desses ares. A cidade fica mais opressa, fica agitada. É o Natal. O trânsito. A ansiedade por comprar, por fazer, por acontecer. Ontem encontrei uma mulher que teve a despedida lá da escola da minha esposa, a festinha com os pais. A gente foi no comprar os descartáveis. E a mulher reclamando, eu não aguento mais. Todo ano é a mesma coisa. Todo mundo vai comer lá em casa. Ninguém traz nada. Ninguém limpa nada. E come e vai embora cedo. Eu falei, por que a senhora faz ainda? Puxei meu cartão, Igreja Shaddai, cultos, 3 horários no domingo, célula, libertação no encontro. Mas opressa, coitada, porque ficava lá, não gostava do que estava fazendo. Que o papo começou que tinha aquelas assadeiras descartáveis. Né? Falar, isso daqui é bom para levar e tal. Eu falei, não vou investir, prefiro comprar uma assadeira que fique e tal, papapá. E aí começou a falar desse assunto. É um culto quase a gula. Né? É gostoso, eu gosto de comer, eu gosto de comida gostosa, eu gosto de cozinhar. Nada de mal nisso. Mas por que essa pressão? E ter aquela coisa e tal, e trabalha, e fica lá, a mulherada fica... hoje é dia da libertação da mulherada. Aquelas que ficam cozinhando lá 2, 3 dias, preparando aquilo para depois comer em 15 minutos. Buchada quase explodindo. Farmacêutico que fatura depois com Alka-Seltzer, engolfe. Quando não entra a turma do borracha, né? A turma... Para que isso? Que sabedoria é essa? O último aqui para mim ganhar tempo. O poder. O poder desse mundo desfalece. Abacuque 1:11 diz assim, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Poder é uma coisa que é altamente corruptível. Poder é uma coisa que é complicada. Das menores esferas às maiores. Você pode ver isso em púlpitos de igreja. E o caso mais gritante hoje, que infelizmente nós estamos vivendo, é a nossa própria nação. O nível de corrupção, por uma sede de poder, que nós até anos atrás aceitávamos, porque o país estava numa onda de prosperidade, que na verdade era um fruto anterior. Não quero defender o FHC, mas verdade é verdade, então a gente tem que saber ter discernimento. Todos têm erros. Eu não sou
PSDB, eu não sou PT, eu sou pentecostal, como diz o apóstolo René. Eu creio no mover do Espírito, mas o poder no Brasil, a cada semana você vê a Veja, o escândalo dessa corrupção medonha da Petrobras, que é equivalente ao que corromper a PIBs de muitos países. Você fala, meu Deus do céu. E pessoas que há 20, 30 anos atrás a gente acreditava que se chegasse no poder poderia trazer. Teve alguma melhoria, mas a que custo? Eu não estou querendo tacar pedra só nesse governo, porque se o governo é assim, queridos, é porque nós somos assim. A sociedade é assim. A população é assim. A igreja é assim. É uma autocrítica que nós estamos fazendo a nós mesmos. Porque Jesus fala, a única instituição que tem poder para paralisar as trevas é a igreja. Jesus dá esse comissionamento a Pedro. Então não adianta tacar pedra. Nós temos que melhorar. Nós temos que nos aprimorar. E a gente vê isso daí, a queda de Satanás, o poder, ele é... Uma vez eu vi uma entrevista que a repórter perguntava para um figurão poderoso, político, desses tradicionais do Brasil, já faleceu. E ele perguntava a ele por que ele queria aquilo. Qual era a sede dele tinha? Era pelo dinheiro? Ele falou, não, dinheiro eu tenho muito já. Dinheiro já não era, já era esses... Tinha. Porque a pessoa começa a ter troca de carro, tem 1, 2 carros e tal, perde a graça. Eu acho que foi o cantor assim, de música, como é que chama? Não é country, como é que chama essa? Sertanejo? É que eu não gosto, minha filha gosta. Que ele falou que... Brincadeirinha. Que ele falou que ele teve muito mais prazer quando ele comprou o primeiro Escort Zero dele, o carrinho na época, do que quando ele comprou a primeira Mercedes. E depois fica rico. E esse político falava que não é mais por dinheiro, mas era pelo poder. É pelo poder. Quando a gente vê esses filmes, né, desses homens querendo dominar o mundo, né, tem muito, né? Quando a gente vê lá essas coisas do super-homem, Lex Luthor, né, parece uma ficção, parece uma brincadeira. Quando a gente vê N outros filmes, mas é uma verdade. E a gente aprende com Deus que poder e autoridade é algo muito sério. É algo extremamente sério com Deus. Por isso que Deus nos ensina a respeitar as autoridades. Civis, espirituais, todas elas. Ele nos exorta, em Romanos é muito claro lá. Uma vez está eleito, que nosso papel agora é orar. Ah, não foi? A gente sabe os propósitos. Eu acho que tem até um mover de algo de Deus por detrás disso. Tenho que crer nisso. E me aprimorar como igreja, me aprimorar como pastor, me aprimorar como discípulo, me aprimorar como pai, para que a sociedade fique melhor. Porque eu exerço poder também, você exerce poder. De alguma forma, todos nós exercemos no nível, na sua casa, no seu trabalho, seja você um funcionário começando ou um mais alto, na igreja. Nós somos uma igreja de líderes. Quantos líderes nós temos aqui formados pela escola de líderes? Olha aqui, ó, a grande maioria. Você é um líder. É um exercício de liderança. E a liderança com Cristo nós aprendemos que se conquista como? Se submetendo. Se humilhando, obedecendo. Porque Jesus, não usurpando a sua glória, destituiu-se da sua glória e veio a esse mundo, obedeceu, é obediente até a morte, morte de cruz, e depois Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2. Porém, muitas vezes a gente não quer se humilhar, a gente não quer obedecer, mas a gente quer a glória. A gente quer a glória. O coração extremamente corrupto é nosso, é meu, teu, de todo mundo. Não escapa um desse quesito. Dessa tentação. Porque o poder, mesmo em pequena escala, é atraente e tentador. Por isso que a gente tem que fazer o bem e aguardar que Deus nos eleja e nos promova. É fácil? Não. Eu, por mim, considero por mim, estou falando por mim. Muitas vezes não é fácil. Porque o ser humano, ele sempre vai achar que vai merecer um pouco mais. Eu sou assim, posso falar de mim. Aí você, não, mas você podia estar, mas puxa, mas tinha que ser um pouco. Mas eu fiz, mas eu tenho.
Sempre vai ter uma argumentaçãozinha. Mas podia estar um pouco melhor. Que é a alma da gente, que a gente tem que ter. Opa, a gratidão. Deus sabe de todas as coisas. Toma cuidado, porque você vai querer muita coisa, você não vai ter condição. A prova mais cabal disso, que volta até o tópico 1, que é a riqueza, que junta com o poder, é impressionante como tem casos de pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ser miseráveis. Vários casos, já passei até em programa de televisão. O mais famoso era, acho que aquele do Dudu da Loteca, né? Mas teve outros N casos. O outro de uma pessoa que era especial, ganhou, aí a amante, mulher, sei lá, mandou matar ele. 50 milhões. Quanto? 80? O pastor Fernando está dizendo aqui que 80% dos casos que pessoas... Por quê? Porque não estão preparadas. Ah, na sabedoria? Não. No espírito. Na alma. Na humildade. E eu falei aqui, para concluindo, para a gente terminando, que buscar o conhecimento de Deus é a fonte da vida. É o tema dessa ministração. E é tempo de mudança, de correção de rotas. É tempo de maturidade, de nos aprender a gente melhorar, a nos relacionarmos em família, em equipe, em igreja. E eu quero ler o texto aqui para ir finalizando. No mesmo livro de Jeremias, que nos diz como conseguir isso. Presta atenção nisso. Grave esse versículo. Jeremias 10, 23, 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nós falamos de sabedoria aqui. Nem o forte na sua força. Nós falamos na força, que pode ser o poder. Nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie nisso. Mas o que se gloriar? Glorie-se nisso. Em me conhecer. Em saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. De conhecer a Deus. De mergulhar no seu universo. De ser como um bebê e se sujeitar ao colo dele quando você estiver mal. De obedecer mesmo que você não queira. Mesmo que seja um sapo entalado aqui que não quer descer. Que você acha a maior injustiça. Aprenda-se a gloriar-se nele. Aprenda a depender dele. Aprenda a esperar a misericórdia. Porque eu faço misericórdia e justiça na terra. E ele tem prazer nisso. Sabe, queridos, uma coisa que eu vejo nos exemplos de vida cristã, é que às vezes parece que nada acontece, parece que tem injustiça, mas tem um tempo de Deus onde a justiça dele vem. Tem um tempo dele que às vezes, por que está acontecendo isso? Mas a gente nem entende. E a gente precisa ter temor de Deus. Não é brincadeira ser líder de igreja, não é brincadeira ser pastor, não é brincadeira dar culto a Deus. Como foi falado aqui através da mensagem da cruz, que Paulo nos ensinou. É uma loucura, porque ela é totalmente uma antítese do que é colocado nesse mundo. Ela é contrária aos princípios desse mundo. É contrário às vontades desse mundo. Por isso que tem um perigo quando a igreja, quando nós começamos a mundanizar demais as coisas de Deus. Trazermos para os nossos cultos elementos de idolatria, elementos de humanismo, onde o homem é o centro de tudo, onde o ego, isso é humano, isso é gentil, isso é aquilo que Paulo viu em Atenas e a gente vê hoje, nos dias de hoje, nas nossas vidas, muitas vezes. Então é um tempo de reflexão e eu quero que você fique de pé agora. E que Deus possa estar trazendo uma unção da gente se gloriar nele. Que Deus possa estar trazendo uma revelação, se na tua vida você está colocando alguma coisa, um peso demais, que quase está se tornando um objeto de idolatria. Pode ser
seu ministério, pode ser a sua família, pode ser as suas finanças, pode ser N coisas, como foi falado aqui na palavra. Deus quer assim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Ele faz um convite hoje, sempre, todo dia, toda manhã, quando a misericórdia dele se renova na sua vida. Vem me conhecer, meu filho. Vem me conhecer. Do jeitinho que você é, do jeitinho que você está. Vem me conhecer. Esse é o convite que ele está fazendo para você essa manhã. Você já me conhece? Então vem me conhecer mais um pouco. Eu acho que você me conhece muito pouco. Eu quero te convidar para que um dia você possa entrar e celebrar a ceia do Cordeiro junto comigo. Eu quero te ver um dia naquela multidão de almas brancas clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero que você tenha uma vida comigo, uma vida de verdade, não uma vida de hipocrisia, não uma vida de religiosidade. Eu quero que deixe você de acreditar na força do seu braço, no seu talento, no seu carisma, porque quem te deu tudo isso fui eu, diz o Senhor, para que você use para a minha glória, porque a glória é minha, e a minha glória eu não divido com ninguém, é dele, a glória é dele. Descansa o teu coração, está difícil, para mim também está, irmão. Não estou passando um momento muito fácil, não está fácil para ninguém, pode ser que esteja até mais fácil para você do que para mim. Mas eu quero aprender nele, em conhecer nele, e me gloriar nele, e receber dele, sabendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, me supriu de cada uma das minhas necessidades, porque diz a Bíblia que não há necessidade que não possa ser suprida, e eu tenho muitas necessidades a serem supridas. Eu tenho, não sei você. Eu tenho minhas carências, tenho minhas dúvidas, tenho minhas dívidas emocionais, financeiras. Eu preciso tanto de Deus. Mas às vezes a minha alma quer gritar e quer pular na frente, a minha alma quer dar um peteleco, a minha alma quer falar um achismo, a minha alma quer impor alguma coisa, a minha alma quer liberar alguma coisa aqui para ela, e ele está dizendo aqui: menos. Para. Não é por aí. Essa rota é perigosa, esse caminho é caminho que a Bíblia chama pecado. Porque pecado quer dizer errar o alvo. Ore a Deus agora pela tua vida, por aquilo que você está se desgastando demais. Por aquilo que você tem se esforçado demais, que você sabe que você passou do seu ponto. E Deus vai Deus vai nos ensinar a conhecer mais Ele essa manhã, a sair daqui nessa unção, a sair daqui com essa mente inteligente, essa mente que sabe ler o reino do Espírito, essa mente que sabe viver debaixo da mão do Todo-Poderoso, sabendo que nada vai te faltar, ainda que possa estar a tua geladeira vazia, ainda que possa estar o teu coração triste, ainda que você possa ter alguma enfermidade, ainda que a tua carteira esteja vazia, ainda que alguma coisa desse tipo, Ele está aqui para te dizer que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra. Eu sou o Deus que pelejo pela tua causa. E você não está perdido, você não está acabado, você não está destruído. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quem quer deixar alguma área que te incomoda?
Vem aqui na frente. Dê um passo de fé, vem aqui na frente. Quem quer deixar uma área, quem sabe que tem uma área de idolatria na tua vida, tem uma coisa que te angustia. Dê um passo de fé, vem aqui na frente. Hoje Deus vai se fazer novo na tua vida. Se não der para todo mundo do seu lugar mesmo, quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se ajoelha aí no lugar que você está, na sua cadeira. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eternamente Ele é. E o tempo está em Abra tua boca e ore. o princípio e o fim. E o princípio e o fim. O Deus que é 3 em 1. Abra tua boca, igreja, comece a orar. Abra tua boca, comece a orar o mais alto que você puder. Comece a declarar que você depende dEle. Comece a declarar que você acredita nele. Comece a declarar que você vai largar toda essa obsessão, essa idolatria, esse mover que te atrapalha na tua vida, esse desejo exagerado de querer ser, de querer ter, em nome de Jesus. Eu cantarei quão grande É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Importa que Ele cresça e nós possamos diminuir a cada dia. Deixa Deus crescer na tua vida. Ele quer crescer, Ele quer te usar como instrumento de bênção, para que você possa glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. quão grande é o meu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus maravilhoso e santo, eu oro pela vida, pelas nossas vidas, Senhor, porque eu me incluo, eu sou o primeiro a me incluir nessa oração, que eu preciso te conhecer, Senhor, que eu preciso me gloriar em Ti, em saber que o Senhor é o Senhor da minha vida, que o Senhor é o Senhor da vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor é o Senhor da vida de cada área deles. Eu não sei quais são suas dores, suas lutas, seus anseios, eu não sei quais são os seus objetos de idolatria nesse mundo, mas sei que o Senhor quer derrubar e fazer nova todas as coisas, e fazer com que nós possamos aprender e conhecer e saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso provedor, é aquele que dá livramento, é aquele que traz cura, é aquele que faz misericórdia, que faz juízo e justiça na terra, porque dessas coisas o Senhor se agrada. E eu quero declarar, Senhor, que ainda nesse final de ano o Senhor está agindo poderosamente, quebrando, Senhor, altares no nosso coração, quebrando, meu Pai, coisas que em nós ainda são objetos de desvio da adoração. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que a mudança de templo é uma mudança de tempo na vida da liderança dessa casa. Como um sacerdote dela, eu quero ser o primeiro a pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas idolatrias que nós temos cometido aqui. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos aprimore em santidade e amor. Oro por cada família aqui representada, porque nós somos pastores de família. Por cada família aqui, Senhor, liberando a graça de te conhecer, liberando a palavra que diz que escamas cairão, que escamas que impedem, que embaçam a nossa visão, sejam removidas, removendo a miopia espiritual de cada um, e fazendo com que cada um possa ver o Senhor, e se glorificar nele, glorificar o nome do Senhor, e declarar que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, me supriu de cada uma das minhas necessidades. Não há necessidade que não seja abastecida pelo Senhor. Não há causa que seja difícil demais para o meu Deus. O que tem impedido muitas vezes de Deus agir é a nossa própria alma.
Por isso se quebrante na presença de Deus. Que esse fim de ano, que esse Natal, seja um tempo de encontro com o Senhor na sua vida. Seja um momento de reflexão na sua vida. Que você se examine, como você vai se examinar daqui a pouco na ceia. E saiba remover. Peça para Deus, para te revelar, para te convencer e para remover tudo aquilo que tem atrapalhado o conhecimento de Deus na sua vida. O conhecer da sua face, o conhecer desse amor, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma última coisa. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui. Vocês já podem voltar já, quero falar uma última coisa. Que eu vi ontem, achei muito lindo isso. Numa festa de despedida da escola. Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós hoje. De remover barreiras, idolatrias, que impedem. E oportunidade é uma palavra que vem do povo romano. O povo romano, ele dava nome aos ventos. E o vento que levava a um porto seguro, era um vento oportuno. E Deus está abrindo uma oportunidade na tua vida hoje, de te levar a um porto seguro. O El Shaddai é o porto mais seguro da tua vida, onde você pode ancorar, falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu vou viver, daqui vem minha provisão, daqui vem minha cura, daqui vem minha libertação. Obrigado, El Shaddai, por tudo que o Senhor fez. Me perdoa por tudo que eu impedi que o Senhor fizesse. No dia que eu, nunca me esqueço disso, fui ungido pastor. Eu, pastor Murilo, pastor Marco Aurélio. O apóstolo Euripe estava aqui, ele estava conosco ainda. Pediu para que a gente andasse até o final da igreja e depois se virasse e olhasse para cá. E ele falou: tudo que você precisar está aqui, vem do altar. E hoje Deus está confirmando tudo que você precisa. Toda a glória que nós podemos ter está nele, é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Amém. Quem quer aproveitar a oportunidade de ser mais feliz, de ter mais glória de Deus na sua vida? Dá um grito de júbilo, igreja! Aleluia! Pode ir voltando para o seu lugar, temos ainda uma ceia para servir. Eu queria fazer uma última oração para as pessoas que estão aqui nos visitando. Você que quer colocar sua vida nesse porto seguro, você que quer começar a ter uma vida com Deus, desfrutar dessa loucura que é viver com Deus, essa loucura santa, boa, agradável, bendita. Você precisa dar condições para isso. Você precisa se abrir para isso. E para isso você precisa fazer uma oração declarando com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Isso está no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê na justiça. Deus quer fazer justiça hoje na sua vida. Ele quer te tirar dessa condição, te colocar numa condição melhor de vida. Quer te dar condições que você o conheça. Por isso, você precisa fazer essa oração. Eu quero que você faça não só